E aí, beleza? Meu nome é Jefferson Rossi, eu sou professor de Biologia. Antes de começar, quero desejar a vocês as boas-vindas novamente, né? Bem-vindo novamente ao Motiva On, tá? E falar para vocês que quem fez isso aqui não fui eu, foi o nosso editor Bruno, tá? Então, por isso ficou ruim desse jeito. Beleza, pessoal, é o seguinte, então nós vamos falar hoje sobre poríferos. Tá lembrado de alguma coisinha? Lembra de porífero ou não? Mais ou menos. Poríferos e quinidários. Assunto corriqueiro em vestibulares, principalmente em Enem, principalmente quinidário, porque quinidário está relacionado aos recifes de corais. Então se atentem nessa aula aí, que essa aula vai ser legal, beleza? Minhas redes sociais estão aí, Jefferson Rossi Biologia, estão ali também com o desenho maravilhoso que o nosso editor Bruno fez, né? Jefferson Rossi Biologia, adiciona lá, chama lá, vamos conversar, qualquer coisa aí, né? Estou à disposição, me chama, me adiciona e tire a sua dúvida, porque a sua dúvida, né? A sua dúvida vai ser a dúvida lá na tua prova, então tem que tirar a dúvida comigo aí, beleza? Então vamos lá, olha só, poríferos então, ó. Bem, os poríferos por muito tempo foi confundido com vegetal, até porque ele ficava paradinho, céssio, quietinho lá no fundo do oceano. Depois, quando estudaram com mais afinco, né, eles começaram a perceber nas suas células características de células animais. Então o porífero ele se enquadra no reino dos animais, é o primeiro e único animal, né, que não possui tecido verdadeiro. Então é uma característica muito importante com relação aos poríferos, tá? Então eles são animais filtradores, não possuem tecido verdadeiro, órgão, sistema, não tem nada. É um aglomerado de célula trabalhando de forma independente ali, tá? Apesar de ter as mesmas funções, em algumas delas, mas de forma independente. Então não tem aquele tecido verdadeiro chamado de ectoderme, mesoderme, endoderme. Lembra disso aí? Os folhetos embrionários ou germinativos? Então, o porífero não tem. Tudo bem? Então olha só. São preferencialmente marinhos, todos eles são aquáticos, nós temos algumas pouquíssimas espécies de água doce. Simetria radial, por que simetria radial? O bicho é redondo, né? Então quando o bicho é redondo, a simetria é radial, certo? Então não esquece desse detalhe aí, né? E são sésseis, eles não se movimentam, ficam lá no fundo do oceano parado, quietinho. Mas olha só, as larvas desse bicho, elas são móveis, tá? Ela nada, é livre, natante, e onde ela cair vai dar origem a outro bicho. Certo ou não? Então vamos lá. Ó, essa é a organização corporal do animal. Então dá uma olhadinha aqui na organização corporal para você ter uma ideia de como funciona esse bicho. Olha só. Então eu tenho aqui o porífero, tá? Eu tenho uma cavidade chamada de átrio ou espongiocele, né? Esse átrio ou espongiocele é por ele que a água circula em direção ao ósculo até sair, até ir embora. Então a água entra através de uma célula chamada porócito, né? Circula no interior do átrio e sai pelo ósculo, tá? Então este porócito é a célula que faz a filtração, né? Na verdade está relacionado ao poro do animal, né? Filtra, vai através do poro, aí vai em sentido ao átrio, do átrio para o ósculo. Aí eu tenho ali as fibras de espongina, né, ao longo de todo o corpo do animal. Essas fibras de espongina elas sustentam o corpo do animal junto com as espículas, tá? Então são estruturas de sustentação. Cara, na minha opinião, a célula mais importante é o coanócito, até porque o coanócito eles tentam confundir com o quinidócito lá do quinidário, o quinidoblasto, né? Ou a célula flama do plateuminto. Eles sempre colocam alguma imagenzinha, alguma coisa, tentando te confundir. Então, na minha opinião, o coanócito é a célula mais importante do porífero. É uma célula flagelada e esses flagelos eles se movimentam, trazendo a água para o interior do átrio para sair sentido ao ósculo, tá? Então não esquece desse detalhe. Legal? Então vamos lá. Tipos de estruturas ou tipos estruturais de esponja. Aqui, da esquerda para a direita, eu tenho a menos evoluída, a ascon, a sicon a intermediária e a leucon é a esponja mais evoluída, tá? Então ela tem mais câmaras, etc, né? Então o que acontece aí? São animais deste filo os mais evoluídos. O leucon, tudo bem? Certo ou não? Então vamos lá. Mais uma vez a organização corporal deles aqui, ó. De novo mostrando, né, o porífero agora de uma forma diferente. Aí mostra o porócito, mostram os pinacócitos, né? Também espículas. Amebócito. O amebócito é importante porque essa célula é uma célula totipotente, tá? Então é uma célula
que ela dá origem a qualquer outro tipo celular, então ela é muito importante para o animal, né? E aqui mais uma vez o coanócito, só para você dar uma olhadinha, o flagelo, o colarinho e o local onde é abrigado o núcleo, certo? E as organelas da célula. Legal? Então vamos lá. Olha só a reprodução do porífero. Existem dois tipos de reprodução. A assexuada, que é essa, que é através de regeneração, ou seja, se eu tirar um pedacinho do bicho, cresce de novo. Brotamento, ele brota, né, por característica genética, e quando esse broto cai no solo aqui, ó, ele vira um indivíduo igual ao outro que o deu origem. Tudo bem? Ele começa aqui no broto, certo? E gemulação é um estágio de resistência, esse tipo de reprodução também, e está relacionado à resistência do porífero. Se a água do oceano fica muito gelada e tal, ele entra nesse formato aí de gemulação, tudo bem? Ou nesse estágio de gemulação. Legal? Então, olha só, olha a reprodução sexuada, como em todos os outros animais, acontece então a liberação de espermatozoide, fecundação aqui do óvulo, desenvolvimento da larva chamada anfiblástula, e onde essa larva cair, ó, vira outro porífero. Aqui, galera, não esquece aí não, ó, variabilidade genética, eu venho falando isso em várias aulas minhas. Variabilidade genética é muito importante. Tudo bem? Legal ou não? Tudo certo com relação a porífero? Como é que tá? De boa, de boa? Então vamos lá, vamos para quinidário agora. Quinidário então é importantíssimo porque o quinidário ele está relacionado aos recifes de corais. Olha as características dos quinidários, ó. Aquático, maioria marinho, enterozoário incompleto. Por quê? Porque só tem boca. Não tem ânus, certo? Digestão extra intracelular, basicamente ele já tem uma cavidade digestória, né? Então começa aqui a digestão extracelular. Primeiro animal a apresentar tecido verdadeiro é diblástico com endoderme e ectoderme. São acelomados e tem simetria radial, são redondos, não é isso? São considerados protostomados justamente porque do blastóporo, lá na fase embrionária, né, de gástrula, quando aparece o blastóporo, esse blastóporo vai originar a boca e não o ânus, até porque esse bicho não tem ânus, tá? Ele já começa a ter algumas células nervosas espalhadas e a principal célula é o quinidócito, também conhecido como quinidoblasto, que é uma célula que está relacionada a uma toxina urticante. Certo? Então é essa célula que é comparada lá com o coanócito do porífero, quando algumas questões trazem assim. Certo? Então ó, aqui é a organização corporal do animal, né? Eu tenho aí a fase, ou seja, o tipo medusoide e o tipo de pólipo. É quase um animal só na posição diferente, né? Então olha a boca onde é que está aqui da medusa e olha a boca onde é que está aqui do pólipo, né? Então os corais eles estão em forma de pólipos, águas vivas em forma de medusa. Tudo bem? E eu tenho a cavidade digestiva, primeira cavidade digestiva aparecendo no reino animal, muito importante isso aí, tá? Então esses animais são carnívoros, não pode esquecer. Eles têm então essa célula, né, de defesa, mas também para poder buscar o alimento. Se o bicho está nadando lá, encosta um peixe, o peixe já tem uma parada cardíaca, que já vai morrer quase que automaticamente. O que vai acontecer? Esse peixe é puxado para a boca, é digerido, o que não presta, o que restar desse bicho é jogado para fora também pela boca. Tudo bem? Faz tudo pela boca esse bicho aí, certo ou não? Então beleza, aqui é uma hidra aqui, né? Essa aqui é uma hidra. Também para mostrar aí a posição de boca, a região gastrovascular e o quinidoblasto, que é a célula aqui, ó, essa célulazinha importante, que é a célula que está relacionado à toxina urticante. Tem uma outra imagem aqui também, ó, como é que funciona. Esse quinidocílio é como se fosse um gatilho, que é legal isso aí, cara. É muito importante, é como se fosse um gatilho. Quando essa célula passa pelo teu poro, ela encosta o quinidocílio e essa estrutura toda é desarmada, descarregando o líquido tóxico dentro da presa. Tudo bem? E é por isso que queima, né? Isso é um inferno, isso dói pra caramba. Quem já teve problema com queimadura aí de água viva sabe o quão dói isso aí, né? Mas só passar água do mar ali, dependendo do caso, já fica de boa. Tudo bem ou não? De boa, de boa? Olha para a reprodução desse bicho. Reprodução assexuada, tá? Então por brotamento também, como lá no porífero, né? Então aparece um brotinho, esse brotinho cai, né? E vira um novo animal igual ao seu, no caso aqui, ao indivíduo que deu origem a ele, tá? Então não tem variabilidade genética. Já na reprodução sexuada, aqui nós temos o que, ó? Vou colocar de novo a marca registrada da reprodução sexuada, VG, ou seja, variabilidade genética. Aqui acontece as duas fases, olha só, presta atenção. Esse ciclo é bem parecido com o ciclo das plantas, tá? Que ocorre junto à fase assexuada e sexuada. Então olha como é que funciona aqui, ó.
Eu tenho a fase, vamos começar pela fase sexuada. Eu tenho o encontro dos gametas aqui, não é isso? Ó? Olha que o espermatozoide é liberado pelo macho e fecunda o óvulo da fêmea. A fecundação é interna. Depois ela libera uma larva chamada de plânula, onde essa larva cair, ó, vai virar um quinidário adulto. Um pólipo. Esse pólipo vai soltando os pedacinhos, esses pedacinhos são chamados também de éfiras, vai soltando esses pedacinhos e esse pedacinho vai virar uma medusa adulta. Aí começa tudo de novo, reprodução sexuada em cima, aqui ó, aqui é sexuada e embaixo na liberação aqui na verdade, ó, quando libera as medusas jovens é a fase assexuada, não pode esquecer. Então ocorre junto fase sexuada e fase assexuada. Por isso se chama de metagênese ou alternância de gerações. Não esquece desse troço. Aí vem as classes aí rapidinho, só para você dar uma olhada a título de informação, isso não tem caído em vestibulares. O ciclo é mais importante, o quinidoblasto é mais importante também. Então, ó, hidrozoa, as hidras fazem parte desta classe. Eu tenho o cifozoa, que são as medusas, e o antozoas, que são o antozoa, né, na verdade, que são os corais. Legal? Então vamos ao exercício para como é que funciona isso aí no teu vestibular. Olha só, sobre os poríferos, qual das afirmativas abaixo é verdadeira? São organismos invertebrados que possuem corpo com simetria bilateral e superfície porosa. É, bilateral ainda não, né? Então ele é um animal redondo. São organismos invertebrados com corpo sustentado somente por fibras de espongina que possuem quinidócitos como tipo celular. Característico, vivem principalmente em ambiente marinho. E aí, quinidócito? Bom, vamos lá. São organismos conhecidos popularmente como esponjas que possuem vida aquática, principalmente no mar, e se reproduzem exclusivamente sexuada. Não vimos isso aí. Ó, são organismos conhecidos popularmente como esponja que possuem vida aquática, né, principalmente em água doce e vivem fixados a um substrato. E aí? Certo ou não? Ah, né? Outro, são organismos invertebrados com corpo sustentado por espículas e fibras de espongina, possuem coanócitos como tipo celular característico e vivem principalmente em ambiente marinho. Claro, né? Lógico, letra E. Tudo bem? Certo? Então vamos para outra aí, ó. A figura abaixo mostra o ciclo de vida de um quinidário. A fase que ocorre logo após a reprodução sexuada é a que representa. O que ocorre depois da reprodução sexuada aí? Olha o ciclo aqui, aquele ciclo parecido que eu mostrei ali anteriormente, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. O que ocorre aí após a reprodução sexuada? Claro, formação da larva. Olha a plânula aqui, né? Reprodução sexuada, aqui é o espermatozoidezinho, lembra? Aqui dentro tem o óvulo, né? Dentro dessa medusa fêmea, e aí ela libera depois a larva, tudo bem? Certo ou não? Após a fecundação, então é a larva a próxima fase. Legal, então vamos lá. Relaciona as colunas e assina a alternativa correta. Coanócito, célula nervosa, átrio, mesênquima e quinidoblasto. Então, ó, cavidade central das esponjas. O que você colocaria aí? É o átrio, né? Então está relacionado principalmente ao porífero aqui e ao quinidário. Então, ó, átrio. Célula de defesa do celenterado 5, né, quinidoblasto, mesogleia abaixo da epiderme encontra nos quinidários lá a estrutura relacionada às células nervosas 2, né, digestão intracelular do porífero coanócito e por último a camada média do corpo do porífero é o mesênquima. Então vai ficar 3, 5, 2, 1, 4, letra E. Facinho esse troço aí. Pelo amor de Deus. E aí? Fácil? Lembrou do porífero quinidário? Próxima aula, então, vamos falar de plateuminto e depois nemateuminto. Valeu? Olha só, motiva que a vaga vem. Um abraço, até mais. Tchau.